aqui, como de costume, reunidos na casa de Deus para mais uma aula de estudo bíblico. Apesar de todas estas situações que têm assolado pelo mundo, de medos, de pânicos, acerca de um vírus de origem misteriosa, nós, filhos de Deus, temos diferenças em várias coisas. Uma delas é em crermos naquele que nos criou e que nos protege em todo o tempo. E nós vamos conhecê-lo cada vez mais e melhor quanto mais mergulharmos na sua palavra, porque através da sua palavra nós aumentamos a nossa fé, ficamos mais ligados a Ele e nada, mesmo nada, poderá fazer vacilar todas as nossas crenças. Por isso, mais uma vez, irmãos, obrigado pela vossa presença. E agora vamos orar. Inclinem as vossas cabeças, por favor. Pai, graças te damos esta noite por nos teres guiado à tua casa. E é na tua presença, Senhor, que nós vamos, mais uma vez, como sempre temos feito, Pai, independentemente de toda e qualquer circunstância, debruçarmos-nos sobre a importância da tua palavra. Senhor, eu coloco todos os meus irmãos, toda a população deste país, Pai, enfim, todas as nações que estão a ser afetadas por este problema, deste vírus, nas tuas mãos, Senhor. Livra-nos a todos desta enfermidade o mais rápido possível, Pai, para que as vidas normalizem, aqueles que não te guardam no seu coração deixem de ser atingidos pelas setas do inimigo que lhes enche a cabeça de medos, de ansiedades e que fazem com que as economias dos países enfraqueçam. Senhor, nós somos teus e tu és nosso. Por isso, Pai, é debaixo das tuas asas que nós queremos estar. Senhor, também pedimos a presença do teu Santo Espírito esta noite no nosso meio, para nos acompanhar a todos nós, tocar os nossos corações e gerar em nós um melhor conhecimento e entendimento da tua palavra. Pai, pela certeza que nós temos em ti, a confiança que em ti nós depositamos, nós te agradecemos com o coração grato e cheios de amor por tudo aquilo que tu já fizeste e vais fazer aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema hoje tem a ver com a importância da palavra. Quando nós nos referimos à importância da palavra, temos necessariamente que falar de algo que se chama apologia. A apologia, tal como a palavra diz, é o apoio, o fundamentar-nos em algo para tornar algo credível. E no caso estamos a referir à palavra de Deus, as Escrituras, em que a apologia nos vai encaminhar aos versículos, vai-nos encaminhar a todas aquelas indicações que Deus deixou escrito para nós, para podermos nos afirmarmos e combatermos as falsidades de outros credos. Portanto, muito facilmente, nós poderemos dizer ao inverso, ao contrário. O que é que a apologia não é? A apologia não é criticarmos as religiões dos outros. A apologia também não é menosprezar qualquer outro credo. E também não é declarar guerra aos demais credos. Portanto, nós cremos em algo, existem muitos outros credos, muitas diferenças,
mas nós cremos em Deus, que nos deu o melhor que tinha, o seu Filho, que veio ao mundo em forma de homem, connosco esteve, conviveu e foi o maior exemplo de amor para a humanidade. Isto é algo de indiscutível, é algo em que nós agarramos e afirmamos e perguntamos: e como é o teu Deus? E na maioria dos casos as outras religiões mostram-nos deuses feitos pela mão do homem, mostram-nos coisas que não são credíveis, mostram-nos misturas de palavras, mas nunca têm nada que seja algo que existiu mesmo e que continua vivo e a existir para sempre. Portanto, este é o nosso grande argumento, é a apologia através da palavra para conseguirmos combater, entre aspas, amigavelmente, através de uma conversa, tudo aquilo que nos tentam lançar para que nós nos possamos tornar descrentes da nossa fé. Há aqui uma origem para a palavra apologia, no grego, que é... Apologia corresponde a responder. Responder. E então nós podemos encontrar na própria palavra, para fundamentar, em 1 Pedro 3,15, não sei se vão fixar, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estar sempre preparados para responder, cá está, com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, a apologia, resumindo, é toda uma habilidade de responder com provas adequadas e sólidas a fé cristã perante todas as demais religiões. Enquanto que o cristianismo é uma religião de factos, e a apologia serve-se precisamente desses meios para fundamentar os seus argumentos. Portanto, todos os factos estão narrados na palavra e a apologia direciona-nos para, conforme o tipo de conversa, de assunto, onde é que nós deveremos basear-nos para argumentarmos. Portanto, um firme fundamento sobre a palavra. O cristianismo apresenta um único mediador, assim como ele em si é um único caminho que nos leva a um único Deus verdadeiro. Portanto, a apologia, para encerrar, apresenta-se, ela vem como sendo uma resposta ao ataque à sã doutrina. Cristianismo como sã doutrina, todos os ataques que ocorrem, eles são rebatidos através da apologia, tudo sempre baseado na palavra de Deus. Vamos continuar a ver outros aspectos da importância da palavra. O que é importante na vida de um crente? Na vida de um crente é a integridade que é essencial. É as pessoas fazerem a sua caminhada de crentes
em todos os lugares, em todas as circunstâncias, da mesma forma. Portanto, nós bebemos da palavra, guardamos no nosso coração, sofremos todo um processo de transformação e em qualquer lugar por onde nós passamos, nós somos íntegros, somos sempre iguais. Bem? Como texto base disto, vamos reportar-nos a Salmos 1, versículos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Portanto, isto é um exemplo preciso de integridade. Tudo acontece nos tempos certos, não há misturas em sentarmos à mesa com os escarnecedores ou os zombadores. Portanto, sempre muita atenção nas escolhas que nós fazemos, mas acontece que o cristão, depois de verdadeiramente transformado, ele próprio sente uma atração para com as outras pessoas parecidas. E então vai-se agrupando, reunindo com outros cristãos. O que é a nossa missão? A nossa missão é socorrer os outros, alcançar os outros, levar os outros de fora à salvação. Mas para o nosso convívio, para o nosso dia-a-dia, e isso nós devemos sempre ter muito cuidado com quem se senta connosco à mesa. Porque a mesa já é um lugar mais de intimidade. É um outro lugar de comunhão. Alcançar os gentios, os povos de lá fora, é outra coisa, é nosso dever, é nossa obrigação. Amém? Portanto, o objetivo deste texto que nós acabamos de ver é mostrar aos crentes a importância de colocar a palavra de Deus no patamar mais elevado das suas vidas, para que possam ter vitória em Jesus Cristo. Portanto, o que é realmente a palavra de Deus hoje para nós? É a verdade, é a indicação do caminho, é tudo aquilo, é um manual de referência para nós podermos ter sempre uma vida agradável a Deus. Se nós obedecermos à palavra de Deus, se nós conhecermos, guardarmos no coração, praticarmos a palavra de Deus no nosso dia-a-dia, então Deus nos recompensa por isso. Nós obtemos sempre vitórias em tudo em Jesus Cristo. O crente tem por obrigação dar bom testemunho, praticar boas ações, tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca. Portanto, são aspectos também em torno disto que nós devemos de prestar alguma atenção e cuidado. Seguir no conselho dos ímpios é praticar, aceitar, concordar com tudo aquilo que seja abominação para Deus. Portanto, a palavra diz-nos em Romanos 12:9
que não devemos imitar a conduta dos pecadores. É isto. Portanto, quando nós andamos nestas rodas, ninguém pense que somos só nós que vamos influenciar os outros. Se eles forem assim, eles vão nos contaminar a nós, vão nos influenciar, vamos diminuir na nossa fé, vamos começar a praticar atos semelhantes àqueles que eles praticam no seu dia-a-dia, e depois vai-se gerar toda uma crença de normalidade que não é real, não existe. Nós temos de facto de ser diferentes em todo o tempo. Portanto, não devemos imitar nenhum tipo de conduta dos pecadores, porque imitar significa que nós deixamos de ser nós próprios e deixamos de viver uma vida separada para Deus, que deve ser o ponto número 1 da nossa escolha. A partir de agora a minha vida é separada para Deus, o que não acontece com essa gente. E passar a fazer a vontade de Satanás. Portanto, Deus quer o nosso coração, não parcialmente. Ele quer o nosso coração por inteiro. Nós lhe pertencemos, o nosso coração é dele, a nossa vida é dele, ele sonda o nosso coração, portanto, é uma relação intensa, forte e completa. Portanto, Deus não aceita que haja pontos de cumplicidade com o mundo. É tudo por inteiro. Nosso coração tem que lhe pertencer. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Estamos a falar da palavra de Deus. Ler e meditar dia e noite. Portanto, todos os crentes são lavados e redimidos no sangue de Jesus. E por isso, a sua obrigação, devem construir a sua própria vida de acordo com a palavra de Deus. Portanto, quando eu dizia há pouco que a palavra de Deus era o manual de referência do crente, todas as instruções que nos são dadas, devemos conhecê-las, guardá-las e praticá-las. Porque a Bíblia é mesmo o manual de conduta de todo cristão e é um lugar onde nós conseguimos encontrar respostas para todo o tipo de questões. Portanto, é ela que nos mostra o caminho para a salvação. Portanto, é fundamental, essencial mesmo para nós que a gente conheça e viva a Bíblia. Um outro aspecto sobre a importância da palavra é o seguinte: a nossa fé só vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecermos da palavra de Deus, mais isso aumenta a nossa fé. Porque há pessoas que dizem o seguinte: eu tenho muita fé que isto vai acontecer assim ou assado. Mas eu tenho... Isto não é fé. A fé tem que ser precisamente ao contrário,
que é o seguinte: eu, pela palavra de Deus, encontrei que estava escrito isto, que é um assunto que tem a ver com o problema que eu tenho em mãos, e isso me fez aumentar a minha fé. Entenderam? Em Romanos 10, 17 está escrito o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também há aqui uma outra passagem da Bíblia, em 2 Pedro 3,18, que diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não diz só na graça, diz no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento, uma sempre a par da outra. Portanto, uma das ambições que todos nós temos, queremos para nós, é de sermos árvores frutíferas, com folhas que não murcham, com frutos que brotam no tempo certo, com uma vida que ela por si é irrigada ou umedecida pela correnteza do Espírito Santo de Deus. Portanto, há que não esquecer a importância da palavra, porque a ela pertence, ou deverá pertencer, a primazia da nossa vida. Portanto, Deus espera que nos mantenhamos sempre em comunhão com o Espírito Santo, e este vai regando o nosso coração e, em simultâneo, vai fazendo germinar a semente da palavra em todas as áreas da nossa vida. Eu vou só fazer assim um à partezinho com uma questão. Estamos aqui todos. Isto primeiro também é para mim. Nós compramos um aparelho, vamos ler o manual de instruções. Compramos um automóvel, vamos ler o manual de instruções, ver tudo o que tem, o que faz o carro, não sei o quê. E por aí fora. Agora, nós entregamos a nossa vida a Deus, passamos a ser crentes, o nosso manual de instruções, qual é? É a Bíblia. E o que é que nós fazemos com ela? Quanto tempo nós passamos sem ler uma linha? Então, como é que nós vamos fazer, praticar a palavra, se não a conhecemos? Amém? Pronto, então eu comprometo-me, e é bom que os irmãos façam o mesmo, a debruçarmos cada vez mais sobre a palavra, para assim não só aumentar a nossa fé, como através do conhecimento da palavra nós termos sempre mais argumentação perante todas as investidas que vêm do exterior, de que nós estamos no caminho certo. Portanto, estamos a fazer a caminhada certa, nós temos realmente um Deus que ninguém mais tem, porque Ele nada fez de mal, deu a vida por nós num gesto de amor extremo e, enfim, tudo aquilo que nós temos visto acontecer nas nossas vidas e nas vidas de uns e de outros e de familiares e isso, nós jamais podemos negar não só que o nosso Deus existe,
como quão amoroso, quão misericordioso, quão bondoso Ele é em todo o tempo. Eu creio que já todos nós tivemos experiências de um coração puro e grato, rasgado a Deus, o joelho no chão, numa agonia tremenda de necessidade, de problema de saúde, de qualquer outra coisa, e de muito rapidamente Deus nos socorrer e resolver o nosso problema. Agora vejam, irmãos, também, se calhar já todos, mesmo tendo esse tipo de vivência e de experiência, vacilamos. E mais tarde no tempo, esquecemos que conhecíamos aquele Deus, que Ele esteve ali connosco, que Ele fez aquilo por nós, e voltamos quase à estaca zero. Porquê? Isso só é possível porque não nos andamos a alimentar da mesma forma. Amém? Então eu ia dizendo que o ensino da palavra de Deus traz prosperidade e libertação a uma nação. A Bíblia é o livro que Deus deu para o ensino e educação do seu povo. Quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, Ele fez uma promessa dizendo o seguinte a Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Isto encontra-se em Êxodo 19, versículos 5 e 6. E a partir desta passagem, começa efetivamente o ensino da palavra ao povo. Nós encontramos Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Em Neemias 8, versículos 2 a 8, o que significa que eles juntos já liam a palavra de Deus e estavam tendo a revelação da própria palavra de Deus. E tudo foi muito claro. O ensino de Jesus e a educação de jovens e adultos. Conforme o estágio etário de cada pessoa, a forma de os aproximar de Jesus e da palavra deve de ser diferenciado, porque as pessoas com faixas de idades diferentes, e se não tiverem exemplos na família, reagem assim com alguma dificuldade, alguma incredulidade, quando são abordados sobre o conhecimento da palavra. No entanto, outros há que, acompanhando com adultos, mesmo jovens, a atitude deles é completamente diferente. E é isso que nós vamos aqui ver um exemplo. Quando Paulo disse a Timóteo que continuasse o ministério, ele afirmou o seguinte: e o que da minha parte ouviste, através de muitos testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
Portanto, há sempre o espelhar num bom exemplo, adquirindo conhecimento e para depois poderem passar a alguém. Jesus apresentou-se aqui na terra como mestre. Ele nunca foi um pastor. Vós me chamais de mestre e senhor. Era como ele queria que o chamassem. E dizeis bem, porque eu o sou. João 13:13. Portanto, ele sempre se passou como mestre e como senhor. Portanto, só que neste caso, Jesus é nada mais, nada menos do que o mestre perfeito. Ele conhecia a natureza humana e ele próprio a assumiu. Portanto, ele não se tornou pecador para redimir os pecadores, mas na sua condição de advogado e de justo, ele pôde justificar a muitos. O apóstolo Paulo ensina-nos em 1 Coríntios 13, versículo 1, que o homem pode ter e pode fazer todas as coisas, mas se não tiver amor, de nada serve, nada se aproveita. As nossas palavras, também segundo a Bíblia, devem estar associadas às ações, porque lemos a palavra, falamos e fazemos. Tudo isso tem que estar em sintonia para que se veja fruto. Como é que Jesus operava? Jesus não chegava sempre ao mesmo lugar e juntava ali gente com ele. Ele caminhava, andava, deambulava por um lado, por outro, e ia encontrando pessoas ocasionais e que vinham ao caminho. Ele ouvia os problemas deles e a sua grande questão foi sempre querer resolvê-los. Portanto, o contacto era feito com o povo e havia conversas e havia também o encontrar de certos tipos de incidentes. E a todos eles ele buscava solucionar os seus problemas. Jesus tinha sempre como grande ênfase colocar a vida à frente de tudo e nunca nada das coisas materiais. Portanto, não tendo em conta o ensino do monte ou o sermão do monte, a maior parte dos ensinos eram sempre no sentido de ajudar as pessoas a resolver problemas. Ele ensinava assim como uma dinâmica da própria vida. E Jesus fez questão a ensinar algo para as pessoas.
que elas eram de tudo o mais importante. Este ponto do estudo tem a ver com o apelo à experimentação do poder da palavra de Deus. Reparem, ainda hoje, a Bíblia é, todos os anos, é o livro mais vendido pelo mundo, sempre numa faixa de 30 milhões de exemplares e até mais, em cerca de 170 países. Só que há um problema à par disso. Sendo o livro mais vendido, ele é aquele mais incompreendido. Porque a natureza humana não o compreende, não é? É interessante nós podermos redescobrir a importância da revelação de Deus, porque ele enche o vazio existencial que existe dentro de nós. O conhecimento que dá sentido à vida, que nos torna conscientes das nossas responsabilidades, só é encontrado na palavra de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, só Ele a dá, e é absolutamente legítimo nós pedirmos sabedoria a Deus. Isso está em Provérbios 2, versículo 6. Deus revela-se através da sua palavra. Nós podemos ver aqui um trecho das Escrituras em João 1, versículos 1 a 4. E que dizem o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam este aspecto da revelação dele próprio que ele faz neste trecho da palavra. E também em Salmos 119, versículo 105, diz, já todos conhecem bem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, é a revelação de Deus através da sua palavra. Nós precisamos sempre de estar certos de onde é que nós nos encontramos em relação à palavra de Deus. Em que nível de conhecimento, em que ponto nós nos encontramos, e devemos sempre desejar buscar cada vez mais. Cada vez mais. Portanto, há coisas que não têm consistência nem fundamentação possível, como servimos a Deus, mas nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos adorar a Deus e depois servir ao diabo com o nosso corpo. Isso aplica-se um bocado aos lugares do nosso retiro, da nossa vida espiritual, e depois toda uma prática de vida que já tínhamos tido e gostávamos no passado, mas da qual ainda não nos libertamos.
Portanto, se somos de Cristo, tudo aquilo que nós temos e que somos é consagrado a quem? É Ele. Então não há misturas, não há divisões. Como é que se vence a batalha da alma? A alma trava batalhas fortes, muitas dúvidas, muitas questões. Satanás quer roubar-nos, em primeiro lugar, a nossa liberdade e levando-nos a rejeitar a Deus e a colocar em dúvida a própria palavra. Portanto, ele leva-nos a dar desculpas sobre o pecado ou a colocar em causa o poder da palavra. Porque, irmãos, reparem, a gente sabe, sempre antes que nós sejamos levados a praticar uma má ação, o que é que aconteceu? Foi precedido de um mau pensamento. E esse mau pensamento ficou atormentando a mente, até nos levar a praticar a má ação. Esta é a forma. A Bíblia mostra-nos onde é que nós nos encontramos e também nos guia para que nós possamos tomar decisões certas. Porque é, de facto, o manual do crente. Nela existem respostas para todo o tipo de questões e de problemas. O estado espiritual do povo de Deus sempre depende da atitude que ele tem para com a palavra de Deus. Porque a Bíblia em si se manterá sempre igual a ela própria. E ela continuará a ser lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Alguns passos eficazes para vencer a batalha da alma são os seguintes, para quem quiser tomar nota. Confessar a palavra com fé. Podemos ver isto em Hebreus 3:1. Estudar a palavra até que se faça luz em nós. Praticar a palavra. Louvar a Deus até que nós fiquemos mergulhados em gratidão. Porque é assim, quando há um verdadeiro conhecimento da palavra, nós não duvidamos, nós sabemos que nós somos em Cristo e nós temos a certeza de que a sua palavra é verdadeira. E aí estamos preparados e sabemos como construir a nossa casa sobre a rocha firme. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, entrará no reino dos céus. É o que diz em Mateus 7:21. Portanto, devemos aceitar a palavra tal e qual como ela é, porque a palavra de Deus é incorruptível. Nada nem ninguém a pode deformar, transformar. E, ao mesmo tempo, ela é plena de poder.
para terminar, há aqui um aspecto que é muito importante, que é o poder que existe na confissão da palavra. A palavra em si funciona como uma semente, porque está escrito em Marcos 4:14, o quê? Que aquele que semeia a palavra, não semeia outra coisa. O que semeia a palavra. Portanto, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado ou feito. João 15, versículo 7. É como em nós mesmos o nosso coração seja o solo e as nossas palavras que proferimos, são as sementes. Temos o sol, temos as sementes, não falta nada. O que confessar é fundamental uma coisa: nós sabermos quem somos. Somos novas criaturas, por aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5:17. Somos mais que vencedores, tudo isto nos é familiar, mas é sempre bom recordar, de 1 João 4, versículo 4, e estamos livres do poder das trevas, fomos transformados para o reino do Filho do seu amor, e pelo seu sangue fomos remidos dos nossos pecados. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito conhecida também esta passagem de Romanos 8, versículo 31. Finalmente, a nossa atitude perante o Deus da palavra. Jó tinha uma atitude perante Deus. Que atitude? Ele era reto, ele era sincero, ele era temente a Deus e ele desviava-se de todo o mal, como está relatado em Jó 1, versículo 1. Por isso mesmo ele foi guiado por Deus e venceu Satanás. Ele não tinha Bíblia naquela altura, mas venceu com o quê? Com o quê? Com a arma do amor. Ele orava não só por ele, mas sobretudo por todos os seus amigos. Isto é muito importante. E eu também digo, e já agora se pudermos, também pelos inimigos. Reparem, a pessoa não gosta do que ele fez. Ele não tem ninguém, coitado, que ore por ele. Como é que ele vai conseguir mudar para melhor? Temos que ser nós. Quando nós chegamos a esse ponto, já temos o coração bastante aberto. Portanto, concluindo, podemos dizer que não basta só conhecer e confessar a palavra. Nós temos, primeiro que tudo, limpar o nosso coração. Não adianta lançar muitas sementes
se o nosso coração não estiver limpo. Temos que ter um coração o mais parecido possível com o coração de criança. Amarmos verdadeiramente as pessoas à nossa volta. Isto são aspectos que atraem a presença de Deus a nós. E para terminar, jamais esquecer que Deus habita num coração limpo. Amém? Portanto, este era o estudo sobre a palavra de Deus que tínhamos para hoje. E antes de terminarmos, vamos orar em agradecimento. Pai, graças te damos por podermos ter estado aqui presentes em mais um estudo da tua palavra, hoje subordinado ao tema a importância da palavra. A tua palavra é aquele livro em que tu te revelas, em que tu nos ensinas, em que tu nos prometes, e como tu és justo e fiel para cumprir todas as promessas. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pelo teu amor, Pai, para conosco aqui neste ministério, nesta tua casa, onde nós o continuamos a sentir a cada semana, Senhor. Nós perdoa-nos os nossos pecados, Pai. Nós não somos diferentes dos outros, não somos merecedores de nada especial. Mas tu, Pai, tens visto graça em nós. Tu tens visto, Senhor, que nós somos tementes a ti, Pai. Que a palavra que aqui neste lugar é pregada é uma palavra rema que vem diretamente do trono e sempre debaixo da tua obediência. Senhor, cuida de nós como teus filhos. Nós sabemos que tu os fazes, mas nesta altura mais difícil, de conturbação, de confusão, Senhor, não nos deixes pensar como o mundo pensa. Não nos deixes viver como o mundo vive. Nada, Senhor, nada é o que eu te peço em clamor que possa fazer com que tenha uma influência em nós, que nós nos desviemos da tua presença, Senhor, e da comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus.